Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar do capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Hoje, especificamente, falaremos do item 6. O item 6 fala sobre a questão por que Jesus falava em parábolas. Parábolas são histórias que Jesus contava de acordo com o cotidiano que as pessoas viviam para expressar um sentimento, uma ideia, um pensamento do momento. Mas isso ele falava e muita gente não entendia. Mas quando Jesus ele falava sobre a conduta que a gente deveria ter para entrar no reino de Deus, aí sim ele falava direto. Direto e reto, como a gente fala. Ele não dava rodeios. Ele falava sobre o orgulho e o egoísmo. Ele falava sobre nossos apegos às coisas materiais, às paixões, os prazeres que elas geram em nós, as tentações que nós temos por esses prazeres da vida material, as paixões. Então Jesus, ele dizia que a gente tinha que deixar. Um exemplo disso. Quando nós pensamos em ter uma casa com 40 cômodos, muitos que fazem isso dizem que passam anos ali e não conseguem visitar todos os cômodos da casa. Enquanto outros não têm moradia. Tem muitos que jogam no lixo muitas refeições, comidas, e tantos outros vivem na miséria absoluta, sem ter o que comer. Quantas vezes a gente não pega a mangueira e fica jogando água no quintal, justamente para se livrar de uma folha, de um pequeno cisco que está ali, uma sujeirinha, uma terra, enquanto outros não têm água nem para beber. Então nós vimos que muitas vezes, diante daquele que tem muito, então o que acontece? Há uma ilha em volta dele, cheio de pessoas em dificuldades. Então a miséria do mundo, do planeta, é justamente por isso. Pelo acúmulo de coisas que nós temos de poder, medo de perder o reinado da terra. E Jesus diz, meu reino não é desse mundo. O reino dele, qual é a parte espiritual? Quando nós ficamos aqui acumulando, não conseguimos fazer a renúncia, buscar apenas o necessário para a gente viver, a gente começa a acumular. O medo de perder esses benefícios que o mundo material nos oferece. E poderia ser melhor dividido entre a humanidade. Então, estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. Por isso essas coisas acontecem. E as lições de Jesus é justamente nesse sentido. Da gente rever as nossas condições. Da gente rever que não precisamos de tudo que temos. Eu não preciso ter 200 pares de sapato, eu só vou usar um. Eu não preciso ter 300 camisas, eu só vou usar uma. Enquanto outros não têm o que calçar e o que vestir. Por que temos que acumular tanto? Por que temos que acumular fortuna, enquanto outros vivem na miséria? As guerras do mundo, como nós estamos vendo no dia de hoje, quanta miséria causa.
apenas por orgulho de alguns. Uma pequena parte que se vê necessário quer impor o seu poder em cima de um povo. E a destruição vem. Quando Jesus coloca essas questões para a humanidade, é direto assim. Ele não fala em parábolas. E muitas coisas nem para os apóstolos ele falava. Embora os apóstolos tinham uma condição muito mais elevada, moral e intelectualmente falando. Vem para depois. Tudo ao seu tempo. Então Jesus nos fala diretamente a conquista do reino de Deus. É a renúncia. Há muitas coisas que fizemos hoje. Os nossos vícios, as nossas paixões, que nós não estamos atentos. O que realmente nós precisamos realmente para viver o dia de hoje? Será que tudo que temos, o acúmulo de coisas, é necessário? Se olharmos na nossa casa, normalmente aquele quartinho do fundo, quantas coisas ali deixamos que não usamos e que podem ser úteis para outras pessoas? Quantas roupas nós estamos usando? Quantas coisas nós compramos e depois não sabemos o que fazer com ela? É isso que Jesus nos mostra, quando ele fala diretamente sobre o apego. Em soltar essas coisas. E é difícil, né? Porque a mudança é tão difícil que a gente fica na zona de conforto. E a gente não quer a mudança e cria resistências a ela. A gente fica pensando, como eu vou fazer se eu não puder comer mais feijoada? Como eu vou fazer se eu não puder mais tomar cerveja? O que vai ser da minha vida? A gente se apega a essas pequenas coisas. E o reino de Deus fica distante. As nossas más tendências, a ganância, a inveja, o vício, fica bem evidente quando a gente faz uma autoanálise e vê que muita coisa que nós temos, nós não usamos e que poderia ser útil para outra pessoa. Assim é a caridade. Ela começa na moral, depois vem a material. É o nosso sentimento fraterno com o outro. Essa é a mudança que vai provocar as nossas renúncias do prazer da vida material, o prazer que as paixões nos dão. Então vamos ficando por aí e até a próxima.